Fama Fraternitatis Rosae Crucis, o primeiro manifesto, parte 3, a tumba de Christian Rosenkreuz. Saudações, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. Eu sou o irmão Léo e nesse vídeo nós vamos continuar a leitura do manifesto Fama Fraternitatis Rosae Crucis. A primeira parte tratamos das viagens do pai Christian Rosenkreuz e na segunda parte nós tratamos do início da Fraternidade dos Rosa Cruzes. Nesse vídeo abordaremos a abertura e a tumba de Christian Rosenkreuz. Após a morte do irmão I.O., o irmão R.C. não descansou, mas tão logo pôde, convocou os demais a se reunirem e então, conforme supomos, foi então sua sepultura construída. Embora até agora nós, que éramos os últimos, não saibamos quando o nosso dedicado pai R.C. morreu e não tivéssemos nada mais a não ser os simples nomes dos fundadores e de todos os seus sucessores até nós, contudo, surgiu em nossa memória um segredo que, através de palavras obscuras e encobertas e de conversas, o irmão A, de 100 anos, sucessor de D, que era da anterior e segunda linha de sucessão e que havia vivido entre muitos de nós, de fato, comunicou a nós da terceira linha de sucessão. Por outro lado, devemos confessar que após a morte do dito A, nenhum de nós tinha qualquer maneira sabido algo do irmão CR e dos seus primeiros irmãos companheiros, além daquilo que já existia acerca deles em nossa biblioteca filosófica, dentro da qual a nossa axiomática era considerada como a principal, Rota Mundi como a mais não original e Proteus a mais útil. Da mesma maneira, não sabemos com certeza se esses da segunda linha eram da mesma sabedoria que os da primeira, e se foram eles acolhidos em todas as coisas. Deverá ser declarado daqui em diante para o gentil leitor não apenas o que ouvimos do sepultamento do irmão R.C., mas também deverá ser tornado manifesto publicamente pela presciência, tolerância e mandamento de Deus, a quem nós muitíssimo fielmente obedecemos, e que, se formos atendidos discretamente de maneira cristã, não nos envergonharemos de mostrar publicamente, de maneira impressa, nossos nomes e sobrenomes, nossas reuniões ou qualquer coisa que esteja ao nosso alcance que se possa ser exigida. Agora, o verdadeiro e fundamental relato do descobrimento do altamente iluminado homem de Deus, o Frater C.R.C., é este. Após o falecimento de A. na Gália Narbonensis, então sucedeu a ele, em seu lugar, nosso dedicado irmão N.N. Esse homem, depois de ter se dirigido para nós, para assumir o solene voto de fidelidade e sigilo, nos informou bona fide que A. o havia consolado ao dizer-lhe que essa fraternidade deveria em breve não permanecer tão escondida, mas deveria, para toda a nação alemã, ser útil, indispensável e digna de louvor, acerca do que ele não estaria de nenhuma maneira envergonhado. No ano seguinte, depois de ter cumprido seus direitos escolares, e estando agora disposto a viajar, sendo para este propósito suficientemente provido de bolsas de fortunatos, pensou, sendo ele um bom arquiteto, em alterar algo do seu edifício e torná-lo mais conveniente. Em tal renovação, ele por acaso viu uma placa comemorativa que era fundida em bronze e continha todos os nomes dos irmãos, com algumas outras poucas coisas. Essa placa ele iria transferir para outra câmara mais adequada, pois onde e quando o irmão R.C. morrera, ou em qual país fora sepultado, havia sido ocultado por nossos predecessores, e era desconhecido para nós. Nessa placa estava preso um grande prego relativamente forte,
de forma que, quando com força esse prego foi arrancado, trouxe consigo uma grande pedra sem importância a partir de uma fina parede e do revestimento de uma porta escondida, e assim, inesperadamente, expôs a porta, pelo que com alegria e ansiosamente de fato pusemos abaixo o resto da parede e limpamos a porta, sobre a qual estava escrito em grandes letras: Post C XX Annus Patebo, com o ano do Senhor sobre ela. Após 120 anos serei revelado, ou após 120 anos eu me revelarei. Ou também, após 120 anos, eu, à luz da cruz, me revelarei. Consequentemente, agradecemos a Deus e fizemos uma pausa naquela mesma noite porque, primeiramente, examinaríamos nossa rota. Mas nós nos referimos novamente ao Confécio, pois o que aqui publicamos é feito para ajudar aqueles que são dignos, mas para o indigno, se Deus quiser, isso será de pouca utilidade. Pois conforme a nossa porta foi, após tantos anos maravilhosamente descoberta, também deverá haver uma porta aberta para toda a Europa, quando a parede for removida, que já de fato começa a surgir, e com um grande desejo é esperada por muitos. Na manhã seguinte, abrimos a porta e apareceu para nossa visão uma câmara de 7 lados e cantos, cada lado com 5 pés de largura e com a altura de 8 pés. E embora o sol nunca brilhasse nessa câmara, não obstante, ela estava iluminada com outro sol que havia aprendido a brilhar com o sol, e estava situada na parte superior, no centro do teto. No meio, em vez de uma pedra tumular, estava um altar redondo coberto com uma placa de bronze, e sobre ela estava gravado: ACRC Hoc Universi Compendium Unis Mihi Sepulcrum Fec. Eu fiz desse compêndio do único universo uma tumba para mim mesmo, ou deste compêndio do universo fiz para mim em vida um sepulcro. E ao redor do primeiro círculo, ou da borda, constava assim: Jesus mihi omnia. Jesus é tudo para mim. No meio havia 4 figuras encerradas em círculos cuja circunscrição era: 1. Nequaquam vacuum. De nenhuma maneira o vácuo, ou também o vácuo não existe de maneira nenhuma. 2. Legis jugium, que traduz-se por o jugo da lei, ou você conhece as leis. 3. Libertas Evangelii, que traduz-se por a liberdade da Boa Nova, ou a liberdade dos Evangelhos. 4. Dei Gloria Intacta, que traduz-se por a glória inviolada de Deus. Estava tudo claro e brilhante, como também os 7 selos e os 2 heptágonos. Assim, ajoelhamos juntos e demos graças a um único sábio, único poderoso e único eterno Deus, que nos ensinou mais do que a sagacidade de todos os homens poderia ter descoberto. Louvado seja seu santo nome. Essa câmara dividimos em 3 partes: a parte superior ou teto, a parede ou lado, o solo ou o chão. Acerca da parede superior, você não deverá compreender mais nada nessa ocasião, a não ser que ela estava dividida de acordo com os 7 lados do triângulo, o qual estava no centro brilhante. Mas o que nesse lugar está contido, você, que está desejoso da nossa sociedade, deverá, se Deus quiser, contemplar com seus próprios olhos. Cada lado ou parede está dividido em 10 quadrados, cada um com suas diversas figuras e frases,
conforme estão verdadeiramente mostradas e expostas concentratum aqui em nosso livro. A parte de baixo está novamente dividida no triângulo, mas porque nesse lugar está descrito o poder e a regra dos governantes inferiores. Deixamos de isso revelar por temor do abuso, pelo mundo mau e ímpio. Mas aqueles que estão providos e supridos do antídoto celestial, de fato sem temor ou sofrimento, pisam e esmagam a cabeça da velha e má serpente, para o que nossa época é bastante adequada. Cada lado ou parede possuía uma entrada ou uma arca nas quais se encontram diversas coisas, especialmente todos os nossos livros, que de um outro modo possuíamos, além do vocabulário de Theophrastus Paracelsus de Hohenheim, e aqueles que diariamente nós de fato sem falsidade compartilhamos. Nesse lugar, também encontramos seu itinerário e sua vita, de onde esse relato em sua maior parte foi retirado. Em nossa arca estavam espelhos de diversas qualidades, como também em outro lugar estavam pequenos sinos, lamparinas e principalmente maravilhosas canções artificiais. Geralmente, tudo fora feito para aquela finalidade, que caso acontecesse, após muitas centenas de anos que a fraternidade desaparecesse, essas coisas poderiam, através dessa única câmara, ser novamente restauradas. Agora, como ainda não havíamos visto o cadáver de nosso cuidadoso pai sábio, por essa razão removemos o altar para o lado. Lá, levantamos uma pesada placa de bronze e encontramos um belo e meritório corpo, intacto e não consumido, como se o mesmo estivesse aparentando estar vivo aqui, com todos os seus atavios e suas roupas. Em sua mão, ele segurava um pergaminho chamado T, que ao lado da Bíblia é o nosso maior tesouro, o qual deveria ser livrado da censura do mundo. Ao final desse livro, estava localizado este seguinte elogium: Granum pectori Iesu insitium. CRC ex nobili atque splendida Germania RC familia oriundus, per sui seculi divinis revelationibus, subitrissimis imaginationibus, indefesis laboribus ad coestesia atque humana mysteria, arcanavet missius postquam suam, quam arabicum ad africano itineribus collegerat, plusquam regiam atque imperatoriam gasam suo seculum nondum convertientem, eruendam custodivis et ad suarium artium ut et nominis, fides ad congentissimus heredes instituisset, mundum minutum omnibus motivus magno illi respondentem fabricasset hoc tanquem praeteritarium praesentium et futurarum, rerum compendium extratus centenarium major non morbo, quem ipse nunquam corpore expertus erat, nunquam alios infestares sinebat, ullo pellentes sed spiritus Dei evocare, illuminatam animam, inter fratum amplexus et ultima oscula. Fidelissimo Creatori Deo redidisset, Pater delectissimus, Frater suavissimus, praeceptor fidelissimus, amicus integerimus, suis ad centum vigente annus hic absconditus est. Uma semente implantada no peito de Jesus, C. Ross C. descendia de uma nobre e ilustre família RC da Alemanha, um homem reconhecido pelas infatigáveis obras da sua vida para os mistérios ou segredos celestiais e humanos através das revelações divinas nas mais sutis imagens mentais.
Depois de ter preservado seu mais do que real e imperial tesouro, que ele havia coletado nas viagens arábicas e africanas, ainda não apropriado para sua época, para ser guardado para o futuro, e que, além disso, havia treinado herdeiros muitíssimos unidos às crenças das suas artes e também ao seu nome. Havia construído um pequeno mundo correspondente àquele grande mundo em todos os movimentos, e esse, ao final extraído de um compêndio de coisas passadas, presentes e futuras, mais velho que um centenário, não através do banimento de qualquer doença que ele mesmo nunca havia experimentado no corpo e que nunca permitia que infectasse outros, mas pela convocação do Espírito de Deus, um muitíssimo estimado pai, muitíssimo agradável irmão, muitíssimo fiel professor, muitíssimo puro amigo, retornou para Deus, o mais fiel Criador, uma alma iluminada. Em meio a abraços e últimos beijos dos irmãos, foi ocultado por seus próprios amigos por 120 anos. E abaixo, eles haviam assinado seus nomes. Frater IA, Frater CH Electione Fraternitatis Caput, o chefe da fraternidade por escolha do Frater CH. 2. Frater GV MPC. 3. Frater FRC Junius Aeres es Spiritus, herdeiro júnior do Espírito Santo. 4. Frater FBMPA Pictor et Architectus, pintor e arquiteto. 5. Frater GGMPI cabalista. E o secunde circuli, o segundo círculo. 1. Frater PA sucessor Frater IO matemáticos. 2. Frater A sucessor do Frater PD. 3. Frater R sucessor Patris CRC, com Cristo Triunfantis. E no final estava escrito: Ex Deo nascimur, in Iesu morimur, per Spiritum Sanctum revivissimus. Nascemos de Deus, morremos em Jesus, retornamos à vida através do Espírito Santo. Naquela época já estavam mortos o irmão Io e o irmão D. Mas onde está o local da sua sepultura? Nós não duvidamos, mas o nosso Frater Sênior teve o mesmo sepultamento e alguma coisa especial colocada na terra e talvez da mesma forma ocultada. Também esperamos que esse nosso exemplo incite outros mais diligentemente a perguntar por seus nomes, os quais, por essa razão, publicamos, e procurar pelo local da sua sepultura, a maior parte deles, em razão da sua prática e ciência, são contudo conhecidos e exaltados dentre pessoas de bastante idade. Assim, talvez, o nosso Gaza esteja aumentando, ou pelo menos esteja mais aparente. Com relação ao Minutum Mundo, nós o encontramos conservado em outro pequeno altar, verdadeiramente mais refinado do que possa ser imaginado por qualquer homem de discernimento. Mas não vamos descrevê-lo até que sejamos verdadeiramente atendidos em relação a esse nosso sincero fama. E assim, o cobrimos novamente com as placas e deixamos lá o altar. Fechamos a porta e nos asseguramos disso com todos os nossos selos. Além disso, por instrução e imposição de nossa rota, surgiram à luz alguns livros, dentre os quais está contido M, que foram traduzidos pelo louvável MP em lugar dos cuidados domésticos. Finalmente, nos separamos uns dos outros e deixamos os herdeiros naturais na posse de nossas joias. E assim, de fato, esperamos a resposta e o julgamento dos eruditos ou dos incultos. Seja como for,
sabemos que dentro de algum tempo haverá uma reforma geral, tanto de coisas divinas quanto humanas, de acordo com o nosso desejo e expectativas de outros, pois é próprio que antes do nascer do sol deva surgir e irromper a aurora, ou certa claridade ou luz divina no céu. E assim, entre mentes, alguns poucos que deverão fornecer seus nomes poderão se juntar e por meio disso aumentar o número e o respeito da nossa fraternidade e propiciar um feliz e desejado começo dos nossos cânones filosóficos, prescritos a nós por nosso irmão RC, e serem também coparticipantes conosco de nossos tesouros, que nunca poderão faltar ou ser desperdiçados, e com toda humildade e amor, para serem aliviados dos trabalhos desse mundo e não andarem tão cegamente no conhecimento das maravilhosas obras de Deus. Mas para também que todo cristão possa saber de qual religião e crença somos. Confessamos ter conhecimento de Jesus Cristo, mantido, defendido e propagado em determinados e notáveis países, como agora nesses últimos dias e principalmente na Alemanha, ele é muitíssimo claro e puramente professado, e está atualmente limpo e isento de todas as pessoas desviadas e heréticas e de falsos profetas. Também utilizamos 2 sacramentos conforme são instituídos com todas as formalidades e cerimônias da primeira Igreja Reformada. Na Polítia, reconhecemos o Império Romano e o Quartam Monarchiam por nosso chefe cristão. Embora saibamos quais alterações estejam próximas, e com prazer as concederíamos com todo o nosso coração para outros homens eruditos, devotos. Enquanto nosso manuscrito esteja em nossas mãos, nenhum homem, exceto Deus somente, pode torná-lo popular, nem qualquer pessoa indigna será capaz de nos privar dele. Mas deveremos ajudar com auxílio secreto tão justa causa, conforme Deus possa nos permitir ou nos impedir. Pois o nosso Deus não é cego como a fortuna pagã, mas é o atavio das igrejas e a honra do templo. Também nossa filosofia não é uma invenção nova, mas conforme Adão, após sua queda, a recebeu e conforme Moisés e Salomão a utilizaram. E também não se deveria muito dela se duvidar, ou ser ela contradita por outras opiniões ou significados. Mas discernindo a verdade, ela é pacífica, breve e sempre como ela mesma em todas as coisas, e especialmente em concordância com Jesus in omni parte, e com todos os membros. E como ele é a verdadeira imagem do Pai, assim é a sua imagem. Assim não deverá ser dito que isso é verdadeiro de acordo com a filosofia, mas verdadeiro de acordo com a teologia, e naquilo que Platão, Aristóteles, Pitágoras e outros de fato acertaram no alvo, e naquilo que Enoque, Abraão, Moisés e Salomão de fato se distinguiram, mas especialmente com o que aquele maravilhoso livro, a Bíblia, concorda. Todas essas coisas concorrem conjuntamente e produzem uma esfera ou um globo, cujas partes totais estão equidistantes do centro, como aqui muito mais e de maneira mais clara deverá ser falado na Conferência Cristã. Mas agora, e principalmente nessa nossa época, com relação ao ímpio e execrável fazedor de ouro, que tanto obteve a supremacia, pela qual, sob esse manto, muitos renegados e dissimulados de fato utilizavam grandes vilanias e enganam e abusam do crédito que lhes é dado, sim, atualmente homens de bom senso de fato consideram a transmutação como sendo o ponto mais elevado e o fastigium da nossa filosofia. Essa é toda a sua intenção e desejo, e que se Deus fosse muitíssimo estimado e honrado por eles, o que poderia produzir grande estoque de ouro, o qual com preces não intencionais eles esperam alcançar do Deus, que tudo sabe e que é o buscador de todos os corações.
Mas nós, através desses presentes, publicamente testemunhamos que de longe os verdadeiros filósofos são de outra mentalidade, estimando pouco a produção do ouro, o que é apenas um paragon, pois, além disso, eles possuem 1000 outras coisas melhores. Nós dizemos com o nosso dedicado pai CRC, Fi aureum nisi quantum aurum, pois para ele toda a natureza é revelada. Ele não se regozija em poder produzir ouro, e que, como disse Cristo, os demônios lhe são obedientes, mas está contente em ver abertos os céus, e os anjos de Deus subindo e descendo, e o seu nome escrito no livro da vida. Nós também testemunhamos que, sob o nome de Químia, muitos livros e imagens são apresentados em Contumelium Gloriae Dei, como iremos chamá-los em sua ocasião adequada, e forneceremos ao puro de coração um catálogo ou um registro deles. E rogamos a todos os homens eruditos a estarem atentos a este tipo de livro, pois o inimigo nunca descansa, mas semeia suas ervas daninhas até que alguém mais forte de fato as extirpe. Assim, de acordo com o desejo e a intenção do Frater CRC, nós, seus irmãos, solicitamos novamente a todos os eruditos da Europa a lerem estes nossos Fama e Confessio, publicados em 5 línguas, que lhes seria agradável, com boa consideração, ponderar essa nossa oferta e a examinar de perto e aguçadamente as suas artes e contemplar a época atual com toda a diligência, e declarar sua intenção por communicato concilio ou por singulatium, por escrito. E embora nessa ocasião não façamos nenhuma menção quer a nomes, quer a reuniões, contudo, não obstante, a opinião de todos deverá com certeza chegar às nossas mãos, seja em qual língua for. Nem ninguém que fornecer apenas seu nome será incapaz de falar com alguns de nós, seja oralmente ou de outra forma, isso se houver algum impedimento por escrito. E isso dizemos como uma verdade, que quem quer que com seriedade a partir do seu coração nos demonstrar a afeição, isso lhe deverá ser benéfico em posses, corpo e alma. Mas aquele que for pérfido ou apenas ávido por riquezas, esse primeiramente não deverá ser capaz de nenhuma maneira ou forma de nos ferir, mas levantará a si mesmo a total ruína e destruição. E também nosso edifício, embora 100.000 pessoas quase o tenham visto e contemplado, ele deverá para sempre permanecer intocado, não destruído e ocultado para o mundo perverso, sub umbra alarum tuarum Ieova. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos.